duvide do que Deus pode fazer. Agora, sempre se coloque na posição de servo obediente e fiel. Eu acho tremendo quando Hebreus vai falar no capítulo 5 que Jesus, sendo filho, irmãos, isso é muito poderoso. Jesus, sendo filho, aprendeu com os seus sofrimentos a obedecer. Aí você olha daqui para cá. Pastora, como assim? Jesus, por acaso, alguma vez, você viu Jesus sendo desobediente, meu irmão? Me diga aí, por favor. Me diga um capítulo, um versículo da Bíblia que você vê Jesus sendo desobediente. Mas a palavra do Senhor diz em Hebreus, capítulo 5. Não é essa a palavra que eu vou ministrar hoje, mas eu quero falar porque o Senhor veio ao meu coração com ela. Ele, Jesus, Hebreus 5:7, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Olha a razão pelo qual Jesus foi ouvido. Por causa da sua, como diz a sua Bíblia? Como diz aí, irmãos? Submissão. Abriram não, né? Mas vocês podem ouvir. Embora sendo filho, com letra maiúscula, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido, escute o motivo pelo qual Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, viu? E tendo sido aperfeiçoado, Jesus foi aperfeiçoado nos dias da sua humanidade, da sua carne. Quando ele estava encarnado, quando ele estava na terra como homem, ele sofreu para, através do sofrimento, aprender a ser obediente na sua carne. E por causa da sua piedade, ele foi ouvido. Pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhes obedecem. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que quer dizer isso, pastora? Jesus também foi homem. Jesus encarnado era 100% homem. Sentia as mesmas fragilidades que eu e você, irmão. E o Pai o fez sofrer, o permitiu sofrer, para que ele, na sua carne, fosse excelente em obediência. Para quê? Para se tornar autor. Olha só o que a palavra diz. Para se tornar autor da salvação eterna de todos que lhes obedecem. Então não tenho que temer nada. Se eu ando em obediência a esse autor que teve que sofrer para ser a excelência, o padrão de obediência, se eu ando, irmãos, eu não estou dizendo perfeição. Eu não estou falando sobre perfeição. Eu estou falando sobre esforço de obediência. Porque obedecer requer esforço. Não é assim? A nossa natureza carnal, ela tende a desobedecer. É natural, é inerente do ser humano, né, Lau? É inerente do ser humano. Alguém pisa no teu pé, tu quer pisar de volta. Mas a palavra diz assim, olha, ele sofreu para ser o exemplo na sua carne de obediência, para se tornar autor de todos os que lhe obedecem. Irmão, isso é maravilhoso. Eu não tenho que temer nada. A única coisa que eu tenho que temer ainda é a mim mesmo. É não permitir que a minha natureza
Senhor me deu uma palavra assim muito. Eu só lembrei desse texto aí, quis ler para não errar, porque às vezes a gente não consegue guardar tudo na mente, né? Mas o Senhor me deu uma palavra que está aqui em 2 Timóteo. Tá. Que tem como tema assim, o chamado de um soldado de Cristo. Quem é soldado de Cristo aqui? Levante sua mão. O chamado de um soldado de Cristo. Leia comigo 2 Timóteo, versículo 1. Capítulo 1, perdão, eu estou trocando capítulo por versículo, parece que eu estou voltando a ser nova convertida. Então, de vez em quando, estou trocando. 2 Timóteo, capítulo 1. Eu trocava aqui só quando eu comecei a ler a palavra. Versículo 8. Vamos lá, irmãos? Podemos ir? Amém? Glória a Deus, vamos lá. O chamado de um soldado de Cristo. 2 Timóteo 1, 8. Diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso. Você tem certeza disso, irmão? Amém? Para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, primeira coisa que está inserida no chamado de um soldado de Cristo é um chamado à coragem. Jesus, quando Ele nos chamou, nos comissionou. O Pai, quando nos chamou lá na eternidade, quando Ele fundou todas as coisas, nos escolheu antes da fundação dos tempos, Ele nos chamou a um chamado de coragem. Viver o Evangelho, viver Jesus Cristo, é sobretudo um chamamento à coragem. Porque nós não podemos banalizar o Evangelho, não podemos nos envergonhar do preço do Evangelho, não podemos relativizar o Evangelho. Tem muita gente pregando, relativizando o Evangelho, achando que o Evangelho agora é qualquer coisa, é qualquer palavra, é qualquer movimento. O Evangelho é de Cristo. Paulo está falando a Timóteo aqui, olha, não se envergonhe, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Mas, e nem do encarcerado, que sou eu. Paulo aqui estava preso. Literalmente preso. E é interessante, ele estava aqui prisioneiro em Roma. Porque ele tinha sido perseguido e na época de Nero, ele estava aqui preso. Estava escrevendo as cartas, estando preso, encarcerado. Amém? E aqui ele estava pregando a Timóteo, admoestando aquele líder, aquele pastor, a ele não se envergonhar do Evangelho. A ele, pelo contrário, sofrer
pregar o evangelho verdadeiro, para fazer Jesus conhecido, para lutar contra as falácias, as fábulas, os mitos que estão criando aí fora, é preciso ter coragem. E é preciso entender que o evangelho, para pregar esse evangelho de verdade, para viver esse evangelho, a gente vai sofrer. Tá bom? Ninguém lhe disse isso não até agora? Pois para pregar o evangelho da verdade, para viver esse evangelho na nossa carne. Eita, meu Deus, bati aqui. Na nossa carne, como Cristo teve que viver esse evangelho na sua carne, ele teve que sofrer. Jesus sofreu, por que a sua igreja não vai sofrer? Nós vamos ser apontados. Nós vamos ser caluniados. Nós vamos ser tidos como mentirosos. Nós vamos ser uma série de coisas, irmãos. Série de coisas. Mas tenha coragem. Tenha coragem. Porque o chamado de um soldado de Cristo é um chamado de coragem. Às vezes nós não queremos entrar em situações em defesa do evangelho porque não queremos nos indispor. Não, eu não quero me indispor com aquela pessoa. Eu vou perder a amizade dela. Eu vou perder o benefício que ela me faz. Eu vou perder as coisas que ela me dá. Há situações que o Senhor ele vai nos fazer entrar em não é debates, mas é em defesa do evangelho. A igreja, ela acostumou a uma pregação que você se senta e alguém vem aqui e diga, receba, receba, receba. E você cai, você chora, e você desmaia no chão, e você sai com o coração chorando, e chega em casa, e o ciclo vicioso continua. Jesus está dizendo, acabou. Jesus está dizendo assim, eu preciso de uma igreja amadurecida. Que se levante como um soldado em defesa do evangelho. Com coragem. Não para discutir, irmão, escute. Você não vai estar discutindo na porta de seu ninguém. Você vai conhecer. Escute como é diferente. A pastora está mandando eu brigar com meu familiar para defender o evangelho. Não! Você vai conhecer. Você vai conhecer o evangelho. E conhecendo o evangelho, eu e você iremos viver esse evangelho. E a partir do momento que nós vivemos esse evangelho não vai poder ficar debaixo de uma peneira, debaixo de uma tampa. Ele vai ter que iluminar. Ele vai ter que iluminar, amém? Ele vai ter que se propagar. Não tem como a gente viver um evangelho de verdade e não alcançarmos os propósitos de Deus. Não existe, irmãos. Alguma coisa está errada em nós, eu, você, alguma coisa está errada. Se não está havendo salvação, se não está havendo crescimento, se não está havendo evangelização, conversão de vidas, batismo nas águas, no Espírito, alguma coisa está errada. E nós precisamos ser humildes para dizer assim, onde está o erro, Senhor? Não aponte para o irmão, olhe para dentro de você. Onde está o erro, Senhor? O que é que eu não estou fazendo, Senhor? O que é que eu estou acomodado? Eu sou um soldado, você é um soldado. Como é que um soldado pode estar acomodado? Soldado acomodado na guerra, ele morre. Pense no soldado numa guerra no Vietnã, sei lá, no Irã, no Iraque. Pense ele se acomodar, eu não vou não, hoje eu vou deitar aqui. A bala comendo lá, o fuzil, o bombardeio, ele deitou-se no chão, porque quer dormir, quer se acomodar. Não quer lutar, morre. O Senhor nos chama para nos levantar como soldados de Cristo, irmãos. Soldados de Cristo, irmãos.
Amém ou não? Amém? Aí o chamado à coragem e o chamado à fidelidade. Lê comigo 2 Timóteo ainda, capítulo 1. Um chamado à fidelidade. Versículo 13. Hoje nós vamos ler, viu, irmãos? Tenha paciência com a pastora, viu? Mantenha o padrão das suas palavras, que de mim ouviste com fé e com amor, e que está escrito e que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Primeiro Paulo falou aqui no versículo 12... Por isto estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho. Paulo estava preso, meu irmão. Amém? Estava encarcerado. Nero havia mandado ele prender ele. Por causa da perseguição. Ele estava pregando em Roma e ali foi preso. Não me envergonho. Aí ele diz aqui assim. Porque sei, no versículo 12 ainda, tá? Porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito naquele dia. Ele disse, eu sei que aquele a quem eu tenho plena confiança, Ele não muda. Irmãos, às vezes, nós estamos padecendo situações porque a nossa confiança não está totalmente no Senhor. Porque a nossa confiança está naquela promessa de emprego, porque a nossa confiança está naquele salário que está retido, naquela causa da justiça, naquela pessoa que prometeu. E Paulo está dizendo aqui, porque sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, a minha fé, até o grande dia. Amém, queridos? Amém ou não, irmãos? Ele disse, eu tenho plena convicção. Eu tenho plena convicção em quem eu tenho crido. Eu não preciso de estímulos. Nós vivemos a geração de crentes que precisam a vida toda serem estimulados a fazer algo. Não é, Samanta? Faça isso, que você vai receber isso. Faça aquilo outro, que Deus vai fazer por você. Uma geração de crentes que só anda se for empurrado. Tendo que ser estimulado, motivado. Alguém dizer, ai, irmão, continue, está excelente esse trabalho, está lindo mesmo. Olha que maravilha, faça isso. Irmãos, Paulo está dizendo aqui a mim e a você, eu sei em quem eu tenho crido, e ponto final. Eu não preciso que ninguém fique dizendo, Paulo, você está preso, bichinho, Paulo, a igreja vai orar por você, Paulo, olha, Paulo. Não, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele vai guardar a minha fé até o grande dia. Ele estava preso, meu querido, não estava aqui como eu e você. Estava encarcerado, algemado, e mesmo assim não faltava fé no coração daquele homem, porque ele cria quem o havia chamado. Aí, no chamado à fidelidade, ele já diz assim a Timóteo, mantém o... Como é que diz aí, irmãos? Vamos participando, vocês estão com cara de sono, ou é de raiva, eu nem sei o que é, e também nem quero saber, mas vamos participando aqui comigo. Mantém o padrão das suas... Amém? Amém, queridos? Um chamado à fidelidade. Paulo disse a Timóteo, mantenha o padrão das suas palavras. Não fique cocheando em dois pensamentos, não. Não diga aqui uma coisa e daqui a pouco diga outra, não. Mantenha o padrão das suas palavras. Um bom soldado recebeu do Senhor um chamado à coragem e agora um chamado à fidelidade.
Não tem como um bom soldado servir no exército se ele for infiel. Ele vai ser tido como um desertor. Não é assim? Não é? Um desertor, né, Felipe? Tu foi do exército? Se o camarada se rebelar contra o general, o capitão lá, é um desertor, prende ele. Ele está sendo infiel ao comandante. Ao estatuto. Paulo disse assim, Timóteo, olhe, você foi chamado como um soldado de Cristo. Esse chamado é um chamado de coragem. Esse chamado é um chamado de fidelidade. Mantenha o padrão das suas palavras que de mim ouviste com fé. Irmãos, não foi palavra frívola não, foi com fé. Foi com fé. Paulo falava a Timóteo com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. Ele está dizendo, ei, querido Timóteo, se apegue à palavra. Mantenha um padrão. Não diga uma coisa e depois diga outra. Você recebeu essa instrução de mim com fé e amor. Mantenha o seu bom depósito. Mantenha a sua fé. Mantenha a sua confiança. Não dependa das circunstâncias para crer. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo aqui. Amém, irmãos? Aí aqui, o segundo ponto é o caráter de um soldado de Cristo. 2 Timóteo 2, verso 1. Vocês estão entendendo, irmãos? Está difícil de entender? Amém. Eu não quero ninguém caindo aqui não mesmo, viu? Ah, não tem unção, tá fraco, tá... Não, irmão. Isso aqui é uma palavra de ensino. Amém? A hora da gente louvar, falar em língua, se quisesse cair era aquela hora. Agora é hora da gente aprender mesmo. Amém, queridos? É da gente ficar realmente assim, refletindo, ouvindo e absorvendo o que está sendo falado, tá certo? Não pense que o culto é fervoroso, é o culto que cai, que quebra a cadeira, não, queridos. Isso aí é meninice. A gente já passou por isso, a gente viu que isso não edificou a vida de ninguém, que as cadeiras foram quebradas, as pessoas que se levantavam do mesmo jeito. A unção, ela tem um caráter, irmão. A unção, ela vem para quebrar jugo. Quando a unção vem sobre alguém, que você entra na unção, glória a Deus, que entre na unção, que receba o poder de Deus, que receba a unção que quebra jugo, porque a unção quando quebra jugo, ela refaz o caráter. Essa unção de quebrar a cadeira, de cair, de bater nos irmãos, de bater a mão, de sair quebrando tudo, de se machucar e se levantar do mesmo jeito, falando a mesma besteira, não é unção de Deus. Amém? Não é mover de Deus e não é poder de Deus. O poder de Deus, ele tem um propósito. E nós somos uma igreja pentecostal que acreditamos no poder de Deus, não na manipulação humana. Amém? Amém? Então vamos lá. O caráter de um soldado de Cristo. 2 Timóteo 2, 1. Tu, pois, filho meu, olha o que ele está dizendo aqui a Timóteo agora. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Olha o que ele está dizendo a Timóteo agora. O caráter de um soldado de Cristo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite. Transmite a quem, irmãos? A homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo agora está aconselhando a Timóteo, falando acerca do caráter de um soldado de Cristo. Aí esse subtema agora de 2 Timóteo 2:1 é ele é forte. O soldado de Cristo, ele é forte. Por quê, pastora? Porque ele se fortifica na graça que está em Cristo. Irmãos, todas as nossas fontes estão em Jesus.
Às vezes nós erramos porque nós queremos ir em pequenos poços, em pequenas situações para nos fortalecer e não vamos ao trono da graça. Mas ele está falando assim, olha, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. E que de minha parte, ouviste através de muitas testemunhas, Paulo falou assim, eu não falei ao pé do seu ouvido, eu não falei em mistério, eu não falei em enigmas, eu falei diante de várias testemunhas. Muitos ouviram o que eu falei a ti, Timóteo, testificaram do que eu te falei. Então pega isso e transmite a homens fiéis e também idôneos. Para quê, queridos? Para esses fiéis e idôneos transmitirem a outros. Quem é fiel e idôneo aqui? Amém? Você é? Você pode levantar sua mão? Transmita o que você tem ouvido do Senhor. Transmita, meu querido. É nisso que a igreja cresce. Quando você ouve a verdade e o seu coração é fiel e idôneo ao Senhor. Ei, irmão, não diga assim, eu sou fiel ao Senhor e não sou fiel a homens. Não existe. Essa dualidade não existe. Se eu sou fiel ao Senhor, eu sou fiel a quem Deus levantou. Isso não precisa de discussão. Agora, o que eu preciso entender é o seguinte, eu sou um porta-voz do reino. É isso que parece que a igreja ainda não compreendeu. Eu e você somos porta-vozes do reino, queridos. Eu estou ouvindo, eu estou me fortalecendo na graça que está em Cristo e eu preciso fazer isso conhecido a outros. Eu preciso pregar para outros. Eu preciso falar de Jesus para outros. Eu preciso alcançar a outros. Foi assim que Paulo disse a Timóteo. Primeiro, fortifique-se. Está vendo, irmãos? Que ninguém pode fazer nada na força do seu braço. Não, eu vou. Porque eu estou jejuando, estou orando, meu lado dele. Deixa eu ir. Eu estou forte. Primeiro, fortifique-se na graça do Senhor Jesus. Amém? Que é isso, pastor? Buscando. Tendo intimidade com o Senhor. Se abastecendo nele. Sabe? Ouvindo as suas palavras, as suas correções. Se abstendo do mal. Sabe, irmãos? E aí, quando Paulo diz, quando você se fortalecer, agora, o que você ouviu da minha parte... Através de muitas testemunhas, pregue a homens fiéis e idôneos. Repara, irmão, que existe como eu posso dizer, um requisito aqui. Paulo diz assim, pregue a homens fiéis e idôneos, para eles instruir a outros. Quando eu não consigo ser fiel e idôneo, eu não consigo transmitir a palavra. Eu não consigo alcançar a outros. Porque sempre há uma insatisfação no meu coração, irmãos. Sempre há algo que atrapalha. Sempre há algo que é um impedimento. Sempre é algo que dificulta. Mas quando o nosso coração é idôneo e fiel, nós falamos abertamente de Jesus Cristo. Não temos vergonha do Evangelho, não temos vergonha de carregar a Bíblia, não temos vergonha de dar um glória a Deus, um aleluia na rua, não temos vergonha de ser de Cristo. Amém? Aí esse capítulo, ele é forte. 2 Timóteo 2, 3 e 4, ainda nesse capítulo, ele é determinado. É esse texto que eu li. Aí o 3 diz assim,
Participa dos meus sofrimentos. Perdão, é aqui mesmo. 3 e 4 é. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quem está focado no reino não fica se envolvendo com coisa que não é para se envolver, irmãos. Tem gente perdendo tempo com pedacinho, com picuinha, com mimimi, e as coisas do reino não está fazendo. Jesus Cristo. Perdendo tempo, criando... Ai, Espírito Santo de Deus. Criando contenda, mas não consegue participar dos sofrimentos. Irmãos, parecer com Jesus é sofrido. Se está sendo fácil para tu ou para mim, tem alguma coisa errada. Porque parecer com Jesus é sofrido, meu querido. Você quer falar e Jesus fala, não fala não. Você quer gritar, Jesus fala, não faz isso não. Olha para mim, que sou manso e humilde de coração. Sofrido, querido. Porque naturalmente nós queremos sempre ser naturais e nos desculparmos. É porque eu não aguentei. É porque assim, ó, pastor. Né? Justificando, né? É porque assim, ó, pastor. É porque assim, ó. É porque eu não aguentei, pastor. Gente, olhe para Jesus. Jesus precisou sofrer na sua carne para aprender a ser obediente. Pastora, Jesus não é obediente? Era. Mas na sua carne, ele teve que sofrer para ser excelente. E através desse sofrimento, se tornar autor da salvação. Perceba como o padrão de santificação de Jesus é alto. Eita, pastor, então quer dizer que sendo crente meia boca não dá certo não? Dá não. Dá não, irmão. Dá não. Ser crente meia boca não dá não, querido. Eu já fui crente meia boca. E eu estou me libertando de ser, porque às vezes dá uma preguiça, não quer orar, não quer ler. Mas, irmão, eu já fui muito crente meia boca. Não tinha experiência, não falava com Deus, não orava, vivia no encalço do meu marido, na oração dele, no jejum dele, na vida dele. Eu lembro bem que quando meu marido chegava em casa da oração, não sei o que, eu tinha chegado do trabalho, estava morrendo de cansada. Aí sabe o que eu fazia quando eu ouvia o portão abrir? Corria, pegava a Bíblia e sentava ela no sofá. No sofá! Não era nem no quarto, era no sofá. Para ele ver que eu estava lendo. Não estava lendo coisa nenhuma. Não estava lendo coisa nenhuma. Eu queria só mostrar uma coisa que eu não era. Até Jesus pegar de jeito. Até Jesus dizer assim, ou você deixa de ser meia boca, filha amada, ou você não vai viver nada do que eu tenho preparado para você. Não tem como ser meia boca não, meu irmão. Comece em nome de Jesus Cristo a orar e se arrepender, Senhor. Não quero mais viver na superficialidade. Não quero mais viver fazendo de conta que sou calminha, que sou tranquilinha, que sou da paz. Eu quero ser, Senhor. Diga assim, eu quero ser, eu não quero fazer de conta não. Sabe? Às vezes fica vestindo uma roupinha, né? Chega a falar se espremendo. Ai, eu sou tão calmo. Pisa no pé pra tu ver. O bicho que vira. Diz que não vai fazer não, pra tu ver. O monstro que se torna. Irmão, nós não precisamos estar nesse evangelho raso. Esse evangelho mentiroso. Que não é o evangelho de Cristo. Me perdoe, querido, mais uma vez. Em nome de Jesus, me perdoe por essa pregação. Me perdoe, viu? Porque às vezes eu sei que é dura de ouvir, né?
Você já fica logo assim, pastora. Mas, querido, Deus precisa de um povo que seja exército. Um povo que se levante como exército. Um povo pronto para pregar esse evangelho com autoridade. Não é com palavra coach, com gatilho na mente de ninguém, não. É com autoridade. E só tem autoridade quem tem conhecimento. E só tem conhecimento quem busca. E para estar em autoridade, você precisa reconhecer a autoridade maior. Quem não submete a autoridade de Cristo, irmão, não tem autoridade, não. E não. Nem adianta o cara pegar uma garrafa de óleo, derramar na sua cabeça e dizer: eu me autoproclamo autoridade do Senhor, sacerdócio do Evangelho. Se a pessoa não tem autoridade, não adianta brincar de ter autoridade, porque não tem. E o inferno reconhece quem tem autoridade e quem não tem. Ninguém pode brincar com Jesus. A palavra é muito séria em Gálatas: de Deus ninguém se escarnece. Aquele que está plantando, ele vai colher. É hora da gente olhar para a nossa plantação do Senhor, o que é que eu estou plantando mesmo, pelo amor de Deus. Se tiver alguma semente ruim, em nome de Jesus, vai recolher, querido. Vá-se embora recolher. Porque a colheita chega. A colheita chega, meu irmão. Olha, aí aqui diz assim: ele é forte, né? Nós lemos. Ele é determinado. 2 Timóteo 3:4. Quando alguém é determinado no Senhor, ele não desiste fácil das coisas de Deus. A gente tem uma tendência natural no nosso coração: não está dando certo, eu vou desistir. Não, irmão, desista não. Foi o Senhor quem te chamou? Foi o Senhor quem te vocacionou? Foi o Senhor quem te levantou e permitiu? Vá até o fim. O Senhor se agrada de quem vai até o fim. Está dificultando, vou mais não. Então, reveja os seus conceitos. Ele é determinado, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Irmão, nós estamos prosseguindo para o grande dia do Senhor. E como soldados que fomos chamados desse grande exército de Deus, nós não podemos, meu querido, escute o que eu vou lhe dizer agora, nós não podemos estar perdendo tempo com aquilo que não faz parte do nosso chamado. Pastora, mas falou de mim, mas se levantou contra mim. Irmão, entregue a Deus. Sabe o que é isso, entregar a Deus? Como é que é entregar a Deus? Quem poderia dizer assim: não, pastor, eu quero falar, é isso, isso, isso. Diz aí para mim. Diz, Karine, que tu está olhando para minha cara assim: como é entregar a Deus uma situação? Que tu já entregasse muitas. Como é entregar a Deus? Diz. Amém. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Entregar a Deus e você saber, primeiro, quem é o seu Deus. Você reconhecer quem Ele é. Quem é Deus? Deus é justo juiz, irmãos. Deus é torre forte. Sabe? Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Jó estava numa situação deplorável. E os amigos dele diziam assim: você pecou, tem pecado em você errou, está errado, tem uma coisa errada, Jó. Jó estava tentando justificar-se. Eu disse: epa, Jó, entenda quem eu sou, Jó. Vá orar, vá interceder. Irmãos, o